ainda em pé, abra a tua Bíblia em João 16:8. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Quão bom este lugar, quão bom podermos alcançar a graça, o cuidado de Deus. João 16:8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando do Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Feche os teus olhos. Pai, na Tua presença nós estamos. E nós Te louvamos por Tua graça. Te louvamos por Teu amor. Te louvamos pelo Teu cuidado. Espírito Santo, Tu estás dentro de nós. E o Teu agir se move em nosso meio. Tu sondas os nossos corações. E nós realmente Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos. Porque de fato não sabemos viver sem a Tua presença. A Tua presença que nos consola, que nos constrange, que nos confronta, mas que acima de tudo nos traz para perto. Fala conosco através da Tua palavra. Tu conheces a cada coração. Tu conheces a cada vida no Teu altar, neste lugar. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Oh meu Deus, alcança a provisão e a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar o vosso lugar. Quando chegamos no culto, nós podemos compreender quantas coisas Deus não faz. E se nessa noite o teu coração se constranger diante de Deus, e você começar a refletir em tudo que o Senhor realizou por você nessa semana, eu acredito que muitas coisas você poderia contar. Digo a vocês, amada igreja, às vezes, no modo geral, nós vivemos cada um a nossa vida. Corremos, trabalhamos, labutamos o dia após dia, e cada um com as suas direções, com os seus desafios. E muitas vezes as complexidades daquilo que pode estar acontecendo com outras acaba não sendo percebido em nossas vidas. Nessa semana, meus amados, tivemos um culto fúnebre. Pai da nossa irmã Solange Ferraz. E quando nós olhamos em tudo aquilo que sucede numa semana, e realmente eu tenho refletido isso hoje, nós precisamos perceber o que estamos de fato fazendo com a nossa vida. O que estamos dispondo a Deus nas oportunidades que recebemos. A vida é um presente, mas acima da vida está o preço que Cristo um dia tornou a pagar sobre as nossas vidas, que é a nossa salvação, a vida eterna. Entender que depois da morte não é o fim. Fica aqui nossas condolências, irmã Solange, nosso conforto, que o Espírito console.
A existência, ela precisa despertar interesse. O quanto estamos interessados, irmãos, em aprender de Deus. O quanto estamos interessados em estar perto de Deus. O quanto realmente dispomos em nossa vida o compromisso de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu torno a me comprometer, a me responsabilizar e cumprir aquilo que não seja a minha vontade, mas que se estabeleça na tua vontade. É tão importante nós, todas as vezes que cultuamos a Deus, deixarmos a palavra de fato agir no mais profundo do nosso coração. Ontem pregávamos em Santa Rosa, no Congresso de Missões, e a igreja de lá manda saudações a todos vocês aqui, e as entrego nesse momento. E quando nós olhamos para missões, nós vemos quantos desafios ainda temos. Quantas situações e quantas coisas Deus quer fazer através das nossas vidas. E quando fui orar e buscar uma direção sobre esse culto, sobre a palavra qual o Senhor realmente queria alcançar sobre as nossas vidas, o Espírito me direcionou a esse versículo de João 16:8, que quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E preste bem atenção, algo que chamou muito a atenção ao meu coração, é que o texto vai dizer que o Espírito Santo, Ele veio para justamente nos convencer. Ele não nos obriga, Ele não exige, mas Ele vem para nos convencer. E por que a palavra convencer? Porque quando nós vamos estudar a palavra convencer, ela desperta em nossas vidas um significado que ela vai expor, ela vai revelar, ela vai confrontar e levar sempre a uma decisão. Eu não sei tudo que você passou nessa semana, mas a realidade, em toda a nossa existência, nós somos o resultado de decisões que nós tomamos. Eu sei que todos nós, na nossa vida, já tomamos decisões erradas e tivemos consequências erradas acontecendo na nossa existência. Mas quantas decisões foram acertadas e que foram realmente de proveito e serviram de bênção. E o que eu quero vos falar através daquilo que o Espírito Santo tem plantado no meu coração nessa noite, é que de fato nós precisamos aprender a tomar as nossas decisões em Deus. Porque de fato Deus, preste bem atenção, Ele tem bênçãos, Ele tem promessas, Ele tem vitórias, Ele tem muitas coisas a alcançar em nossas vidas, seja no nosso âmbito emocional, no nosso âmbito espiritual, naquilo que professamos nessa vida, tudo Deus, Ele quer nos abençoar. Mas o segredo da bênção está justamente nas decisões e posições que nós tomamos ao longo da nossa vida. Há decisões tomadas de uma forma errada que às vezes podem reverberar para o resto dos dias. E por isso eu quero vos chamar a atenção do que Jesus de fato frisou. Que quando o Espírito viesse, Ele veio, quando Jesus subiu aos céus, a igreja ficou em oração por 10 dias, veio
o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele veio para dar continuidade da obra redentora de Cristo em nossos corações. E aqui eu quero abrir um parênteses. Irmãos, nas terças-feiras nós estamos estudando a palavra. E tivemos na terça aqui uma direção tão profunda, aprendendo realmente sobre a Trindade, a mutuidade da Trindade, aquilo que de fato ela significa e aquilo que ela representa também para nós como igreja. E nós precisamos entender que precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Reflita um pouco nas tuas tomadas de decisões, sejam elas as mais simples ou muitas vezes as mais complexas. Quem está convencendo para você escolher A ou B, direita ou esquerda? Sabe que o Espírito Santo tem ministrado em minha vida, e justamente eu quero compartilhar isso com vocês, que há tantos cristãos que sofrem, há tantos cristãos que estão desanimados, há tantos cristãos que estão a ponto de desistir de tudo, porque simplesmente estão deixando de buscar a direção de Deus, ou seja, o Espírito Santo não consegue penetrar em suas vidas a ponto de convencê-los da direção correta que deve ser tomada naquilo que está diante. Quantas coisas nós temos a decidir, quantos pecados na nossa vida, se de fato nós decidíssemos e fôssemos convencidos pelo Espírito Santo, nós não praticaríamos. Quantas brigas entre casais não aconteceriam se a vontade fosse estabelecida numa direção onde o Espírito Santo de fato pudesse convencer e revelar o que é certo e o que é errado. Tantas vezes na nossa vida nós teimamos com o Espírito Santo e justamente queremos fazer tudo ao nosso jeito, ao nosso modo, à nossa direção, às nossas vontades. E aí chegamos muitas vezes na presença de Deus e reclamamos e dizemos: Deus, por que isso não dá certo? Por que aquele irmão parece que é abençoado e parece na minha vida é tribulação, é luta, é problema? Ei, todos nós passamos provações. E o próprio texto vai nos dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós temos um adversário, nós temos uma batalha, grandes lutas estão sempre diante de nós, mas algo nós precisamos nos preocupar, porque muitas vezes nós criamos em nosso coração um comodismo de pensarmos que vamos simplesmente deixar a vida nos levar, vamos ver o que pode acontecer, e não tomamos as direções corretas, mas de fato que a cada tempo nós não temos como fugir, porque quando chegamos diante das encruzilhadas da vida, nós precisamos optar se vamos para a direita ou para a esquerda. Não há opção de ficar parado, porque a vida ela continua todos os dias nós envelhecemos um pouco mais, todos os dias nós nos aproximamos um pouco mais perto da morte, todos os dias a nossa vida está mais perto da eternidade. Mas que decisões
estamos tomando? O que estamos fazendo? O convencer do Espírito, ele vai expor o que está dentro de nós. Ele vai revelar quem somos e irá nos confrontar para mudarmos. E esse é um fator que para muitas pessoas às vezes dá um nó na cabeça, porque Deus de fato Ele nos deu o livre-arbítrio, e nós temos uma livre escolha de escolhermos aonde nós queremos chegar, seja na nossa vida profissional, mas também na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. E o Espírito Santo, ele está interessado, ele vai nos revelar através disso, que nós precisamos entender que existe uma obra que ele começa a realizar em nossa vida, que de fato transforma a nossa mentalidade, ou seja, aquilo que para nós sempre era algo negativo, algo que sempre trazia destruição, ou que nunca teria resolução, quando colocamos a nossa fé em Deus, em ação, nós podemos enxergar o agir de Deus. E o impossível, de fato, se torna possível. Mas como estamos decidindo? E o que nós fazemos? O ser convencido pelo Espírito começa através de nós sermos iluminados espiritualmente. A Bíblia vai nos ensinar, lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso, nós precisamos entender que precisamos alcançar a obra do Espírito Santo, para que de fato os nossos olhos possam ser abertos. Olha um pouco aqui. Naquilo que você decide, você consegue enxergar com os teus olhos espirituais, ou você simplesmente toma decisões por impulso, decisões muitas vezes erradas, que trazem tantas circunstâncias difíceis. Há tantas bênçãos para nós, irmãos. Há promessas, irmãos. O que Cristo realizou naquela cruz foi justamente abrir a nossa visão, fazer-nos entender o mundo espiritual, compreendermos que as batalhas que nós pelejamos, nós não iríamos vencer com nossas próprias forças, mas que quando estamos engajados, quando estamos sendo convencidos pelo Espírito Santo, a nossa capacidade intelectual, ela é transformada, porque o Senhor traz sobre nós entendimento, sabedoria que vem do alto, e naquilo que nós precisamos nos mover, nós vamos nos mover com os pés firmes em Cristo, buscando um espírito inabalável, entendendo que o Senhor está no comando. Fecha os teus olhos um minuto. Eu queria que você refletisse em algumas decisões que você tem tomado. Eu não sei se você de fato está feliz. Eu não sei se de fato você se sente à vontade. Eu não sei qual que é o sentimento do teu coração. Mas entenda que o Espírito Santo está aí dentro do teu coração. E Ele quer mudar, transformar. E nós precisamos perguntar: as decisões que estamos tomando,
estão trazendo vida ou estão trazendo morte? As decisões que estou tomando estão trazendo alegria ou estão trazendo tristeza? O meu comportamento naquilo que eu torno a decidir, o que está trazendo como resultado? Porque se eu estou regredindo espiritualmente, se as minhas decisões estão abalando a minha vida para com Deus, algo está errado. Eu não estou percebendo o mundo espiritual, eu ainda estou me movendo como homem, como pessoa natural, que não entende as coisas de Deus. Ah, se você soubesse, irmão, o que Jesus tem preparado para cada um de nós, o que nos espera na eternidade, mas o que Deus também tem aqui em nossas vidas. E eu preciso entender que o comando está nas minhas mãos. As decisões que eu estou tomando. Quantas vezes Deus já tem falado, vai, avance, faça, e você simplesmente para e diz, vou esperar ainda. Eu preciso ser confrontado. O missionário Henrique Guderen, que tem 70 anos, ele foi missionário 20 anos aqui no Brasil, de 80 a 2000. Ele falou algo que chamou a minha atenção, porque ele disse assim, olha aqui, irmão, ele disse, parece que os crentes, quando não querem fazer algo, eles dizem, eu vou orar, eu vou pedir a Deus. Mas quando é para tomar decisões que de fato podem mudar a sua vida, tomam decisões inconsequentes, rápidas, sem buscar a verdadeira direção de Deus. Irmãos, aos jovens que estão aqui, ainda é necessário orar e pedir a Deus para casar. Aos pais que estão aqui, ainda precisamos orar para que Deus possa abençoar os nossos filhos. Filhos, ainda uma necessidade de orar e pedir e honrar os nossos pais. Se nós olharmos, tudo são decisões. Eu simplesmente posso só ofender meu pai e não honrar ele. Você está entendendo? Nós temos decisões que os nossos olhos muitas vezes parecem que não são relevantes, mas meus amados irmãos, para o mundo espiritual são grandiosos, são poderosos e muitas vezes trazem legalidades de bênção ou de maldição para a nossa vida. Quantas vezes nós decidimos simplesmente brigar com alguém, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com o vizinho, com uma vizinha, com alguém do trabalho, simplesmente discutir. Irmãos, são sempre só decisões. E quantos dias você tem vivido na tua vida, como se às vezes diz o dito popular, como se o pão que o diabo amassou, mas Deus não tem nada disso para a tua vida. E às vezes se reclama de tudo e todos, mas eu preciso entender que o Espírito Santo, Ele precisa abrir os meus olhos, e eu preciso contemplar que há uma necessidade de tomar decisões corretas. Quando nós temos
essa abertura da nossa visão, nós começamos a reconhecer que Deus é real, que a nossa vida precisa mudar, e que há algo errado dentro, e nós começamos a ter o início de convicções espirituais. Se você analisar na tua vida, se de uma forma, agora na tua mente eu pedisse para você fizesse, daqui a pouco 20 coisas que você acha que é errado, e 20 coisas que são certas. O que de fato você tem convicção hoje na tua vida que é certo ou que é errado? A igreja nunca, como antes, foi tão, muitas vezes, direcionada pelo inimigo para não buscar aquilo que é correto, porque hoje nós queremos e ouvimos tanto que não existe uma verdade absoluta. Hoje muitas vezes se cocheia em dois pensamentos, como a Bíblia vai falar que seriam os últimos dias. Mas ei, o crente, ele tem convicção do que é errado e do que é certo, do que pode, do que não pode, daquilo que ele deve ou não deve fazer. E isso nós só recebemos quando o Espírito Santo consegue nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não ouvimos mais Ele, nós muitas vezes falamos o que a grande maioria das pessoas fala e entende, que parece que o problema não é só eu, que o problema não é só o mundo, mas que eu também sou um problema que precisa ser resolvido. Jesus, Ele nos ama tanto, e Ele quer nos abençoar, e por isso o Espírito Santo, Ele vai nos convencer de nós tirarmos o nosso eu, de tirarmos o nosso orgulho. A nossa maior batalha, irmãos, repito como já falei em tantas pregações, nunca será contra o diabo e os seus demônios, mas sempre será contra nós mesmos, contra o nosso orgulho. Se nós soubéssemos e entendêssemos que realmente na nossa vida nós podemos alcançar amor, perdão, e que diante da nossa vida nós devemos prestar o que Cristo fez, o serviço, servir os outros, a nossa vida seria redundante, ela seria melhor, porque quando nós nos voltamos ao egoísmo, nós olhamos só para aquilo que queremos, para aquilo que desejamos, e muitas vezes todos os nossos conflitos se baseiam em desejos que queremos. Mas ei, há algo maior, e o Espírito Santo, Ele de fato, Ele começa a produzir, e eu queria que você desse essa abertura, a trazer um incômodo espiritual dentro de nós. Será que ainda nos sentimos incomodados? Que precisamos entender que sobre a nossa existência existe uma responsabilidade pessoal, que realmente nós precisamos entender que assim como Pedro, ele pregou lá em Atos 2,37, e o texto vai dizer que aqueles que ouviram, compungiram os seus corações, ou seja, eles deixaram a palavra cair no coração, e o Espírito Santo convencia, e o texto vai nos revelar que as pessoas chegavam e confessavam os seus pecados, e eram batizados, e alcançavam a remissão dos seus pecados,
e eram cheias do Espírito Santo, porque no seu coração eram realmente comovidas, confrontadas, mas ao mesmo tempo consoladas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando Ele nos confronta, não é para nos destruir, não é para nos matar, não é para dizer que nós somos ruins, não, Ele nos confronta porque Ele nos ama, e Ele quer nos trazer para perto, para sarar as nossas feridas, para mudar a nossa história, para termos uma vida transformada e alegre, feliz. Quando deixamos ser convencidos pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos. E o objetivo da convicção não é condenar, mas levar realmente a nos estarmos próximos de Deus. Existem dois tipos de tristeza: a tristeza humana. Preste bem atenção, há dois tipos de tristeza. A tristeza humana, ela sempre vai produzir culpa e desespero. Mas a tristeza segundo Deus, ela traz mudança de vida. O Espírito Santo, Ele trabalha em nossas vidas, porque de fato nós somos direcionados, como 2 Coríntios 7,10 diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Será que ainda nos arrependemos? Será que ainda entendemos que precisamos mudar? Irmãos, às vezes você convive já 20, 30 anos com teu esposo, com tua esposa, mas por teimosia, ninguém cede à mudança. Tantos problemas que se enfrentam na nossa caminhada, meus amados irmãos, por simplesmente sermos teimosos em não nos submeter à direção do Espírito Santo e podermos fortalecer a nossa fé e entendermos que existe um cuidado de Deus, porque quando nós tornamos a ter a tristeza desse mundo, nós vamos sentir culpa, nós vamos muitas vezes ter desespero, mas quando o Espírito Santo muitas vezes traz em nossa vida a tristeza, é quando Ele consegue nos aproximar para perto de Deus. Olha bem para mim. Por esse motivo, o crente, quando ele peca, ele vai sentir uma tristeza na sua alma. Não uma tristeza que condena, que traz desespero, que traz culpa, mas que vai produzir arrependimento. Porque não podemos estar brigados com Deus nem um segundo sequer. Às vezes você fica brigado com alguém dias, com pessoas, com familiares, anos às vezes, mas meus amados irmãos, quando nós pecamos, nós estamos brigando com Deus. Nós estamos nos afastando de Deus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, a Bíblia diz. E eu preciso compreender isso em minha vida. E o arrependimento precisa ser trabalhado dentro do meu coração. Por isso, o Espírito Santo também nos convence da justiça, porque Jesus mostrou a sua justiça e nele nós somos salvos. E o texto diz em Atos 4,12: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos. A nossa justiça sempre será insuficiente. Segundo Isaías 64,6, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. O Espírito Santo nos convence
Que por mais que nós sejamos as pessoas mais boazinhas dessa terra, ainda tudo que nós venhamos a fazer são considerados como trapos de imundícia, porque o nosso coração se inclina para o pecado, o nosso coração se inclina para o engano, o nosso coração se inclina para as brigas, para as desavenças, para as coisas erradas, e nós enchemos muitas vezes a nossa alma de tristeza, por simplesmente não deixarmos o Espírito Santo nos convencer. O Espírito Santo nos convence do juízo. E nós precisamos entender que o mal será julgado, que Satanás já foi derrotado, e que o ser humano precisa decidir, porque um dia todos nós teremos a nossa prestação de contas. O Espírito Santo nos convence, e Ele atua para nos convencer usando a palavra. E a palavra é tão fantástica, porque a palavra em Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e consegue discernir todas as intenções do nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra, ela consegue trazer em nossas vidas o confronto, ela traz os nossos pensamentos mais obscuros, ou a palavra revela aquilo que nós sentimos e pensamos. Mas algo fantástico que a palavra traz dentro da nossa vida, através do Espírito Santo nos convencendo, produz em nós uma consciência que é despertada. É tão interessante, irmãos. Eu sei que nós temos aqui tantos irmãos que já têm uma caminhada, alguns mais novos, outros mais velhos. Mas muitas vezes da nossa vida, eu com meus 46 anos, eu consigo me lembrar coisas de 10, 12, 15, 20 anos, mas é quase impossível relembrar algo abaixo de 10 anos. E que a Bíblia, quando estudamos, nós vamos entender que quando uma criança nasce, a sua consciência, ela é pura. Uma criança, por mais que ela vai brigar com um coleguinha, mas num instante o perdão acontece e elas brincam novamente. Uma criança, ela não consegue levar mágoa, ressentimento. Ela pode passar tantas coisas, mas ela consegue perdoar, porque nascemos com uma inconsciência pura. E por isso Jesus disse: deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Mas na medida que nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo o pecado, e a nossa consciência, ela é cauterizada, ou seja, nós podemos pecar, nós podemos errar, nós podemos fazer tantas coisas que não devemos, mas simplesmente daqui a pouco, tudo se torna normal. Eu não sei o que você acha, o que você pensa, mas hoje nós vimos com tanta facilidade um ser humano matar outro ser humano. E isso nunca será normal, porque a consciência se cauteriza. O pecado faz isso na vida do ser humano. Quanto mais nós pecamos, mais a nossa consciência se fecha. Mas o Espírito Santo, quando começa a nos convencer, a nossa consciência, ela é despertada. E nós começamos a sentir as mesmas coisas de quando éramos crianças. Mentiu, não deveria ter mentido. Falou mal, sente depois um peso, por que eu falei mal? Ofendeu,
eu vou ter que ir lá pedir perdão. Magoei, eu vou tentar consertar. Fiquei devendo, eu vou buscar de todas as formas pagar. Ei, irmãos, a prova que o Espírito Santo está nos convencendo é quando nós voltamos a ter uma consciência despertada. Quando olhamos para as coisas erradas e não dizemos que é normal. Porque existem tantas coisas pequenas que a nossa consciência, quando ela não trabalha na nossa vida, é como se no nosso corpo nós não tivéssemos os anticorpos. Qualquer doença iria nos matar. A nossa consciência é o que de fato vai romper em nossas vidas a existência do pecado, vai nos trazer à tona a voz do Espírito Santo e traz a liberdade para o Espírito Santo nos convencer do pecado. Mas lembre-se que sempre a direção é: o convencer do Espírito é expor, revelar, confrontar e nos levar a uma decisão. Como estamos decidindo? Quando a nossa consciência, ela realmente se afasta daquilo que é direção de Deus, nós temos atitudes erradas, nós temos motivações egoístas. E o pior, irmãos, as nossas decisões são condicionadas em pecado. Quantas decisões erradas nós já tomamos? Quantas decisões erradas? O Espírito Santo nos mostra que haverá prestação de contas, o mal será julgado e que Deus é justo. Mas eu preciso na minha vida buscar e ter uma mudança nas minhas decisões. E eu queria te convidar a você ficar em pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E simplesmente deixasse o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Fecha os teus olhos. Nós precisamos fazer algumas perguntas. Em todas as decisões que nós tomarmos, nós precisamos perguntar: será que essa decisão está agradando a Deus? Será que a escolha que eu estou tomando, ela honra ao Senhor? Fecha os teus olhos. Quanta coisa já saiu da tua boca. Quantas atitudes e decisões erradas. Ei, o Espírito Santo não nos confronta para nos destruir, repito. Ele quer consertar o que está quebrado. Nós precisamos de tanta cura. Reflita nessa pergunta: as tuas decisões estão agradando a Deus? Ou simplesmente a tua vontade, os teus desejos? Aonde as tuas decisões estão te levando? E quando tudo dá errado, nós queremos ainda culpar Deus. Ei, nós somos frutos das decisões que nós tomamos.
Eu sinto um amor tão grande de Deus neste lugar. Se você soubesse o quanto Deus te ama, o Espírito Santo Ele me faz me mostrar e me revelar quantas vezes no dia Ele está aí batendo a porta do teu coração. Quantas vezes Ele está lá insistindo na tua mente: não faz isso, não faz aquilo, não tome essa decisão precipitada novamente, não se direciona desse jeito, ei, não fala isso para o teu esposo, não fala isso para a tua esposa, não fala isso para os teus filhos, não fala isso para os teus pais, não fala isso para o teu colega de serviço, e simplesmente todas as vezes se toma a mesma decisão. Jesus te ama tanto, Ele me ama tanto. Não adianta nós vivermos o evangelho de fachada, não adianta eu estar aqui pregando prosperidade. Tudo isso acompanha quando nós tornamos a viver uma vida aonde Deus de fato consegue comandar as nossas decisões. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo, Ele quer curar pessoas aqui nessa noite. Comece a avaliar o que você tem decidido. Será que de fato isso agrada a Deus? Toma uma decisão que venha mudar, impactar e que venha trazer bênçãos sobre você. Repito, Jesus te ama tanto. Você não nasceu para viver com sentimento de destruição. Você nasceu para ser mais do que vencedor. O céu te espera. Pare de viver uma vida tão triste, tão desanimada, tão angustiada. Deus, Ele está contigo. Mas Ele te revela que o seu Espírito está todos os dias tentando convencer a você tomar decisões corretas. Eu queria que você fosse sincero e eu vou orar nesse momento. Todos de olhos fechados. Se o Espírito Santo te toca nessa noite e você sente que você tem tomado decisões erradas, mas que você quer a partir de hoje acertar essas decisões, realmente ser convencido pelo Espírito Santo a resolver as pendências, aquilo que você sabe que o Espírito Santo tanto tempo já falou contigo: ei, muda isso, muda, faz diferente, vai por essa direção, e você sabe do que eu estou falando, mas você simplesmente se acomodou. Ei, tome uma decisão. Você que quer essa mudança, eu queria que você levantasse a tua mão nesse momento.